começa mais um podcast, o podcast No Contexto, o podcast que nunca fica fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da nova lição Contexto Bíblico. E eu estou aqui com o pastor Caio César, que não veio de paraquedas, mas caiu entre nós. Essa foi boa, né? Isso aí. Foi melhor que a outra. Caí de pé, pelo menos, não caí sentado, né, cara? E aí, galera, que bom estar com vocês aí, bom você estar acompanhando esse podcast nosso aí. Valeu, Pastor Adriano. Pastor Adriano é mais conhecido no meio teológico como Narciso. Mas isso daí vai em homenagem à 94ª turma de teologia lá do NASP, o pessoal vai saber muito Piada bem disso daí. interna, ninguém vai rir, então não É o tem nosso importância. Narciso aí, tá tudo certo. É isso aí, gente. Vamos que vamos aí. Quero apresentar aí meu brother, irmão aí, Pastor Yuri. Não é Ering, não, é Prada. Yuri Prada. Hoje a gente tá com umas piadinhas também, que Senhor Jesus, hein? Misericórdia. É o Yuri. Yurizão, prazerzaço, brother. Você tá aí com a gente aí e é tudo contigo, irmão. Caião, valeu. Valeu, Caião. Quando eu me bati o Caio já tinha uns 10 anos de ministério. Privilégio estar aqui, hein, Caião? Valeu. E também estamos aqui com Ele o grande... ele é da antiga aliança. Ele é da antiga e da nova também. Permanece aí eternamente. Boa. E estamos aí também com Fabrício Leão, grande pastor Fabrício, amigão aí. Lá na comunidade, já vou mandar um abraço aqui pra minha comunidade, pastor. Lá na comunidade hispana, o rapaz é querido, viu? Esse daqui, o povo ama ele lá, os jovens lá, pastorzão Fabrício. Um espanhol, né? Privilégio, pastor, tá aqui com vocês. Pastor Fabrício. Igualmente. Bom, pessoal, estamos nessa bancada aqui mais uma vez, continuando nosso estudo. E a gente se sente muito... A gente se sente meio que lisonjeado, honrado, né? Por ter alguém que representa um dos maiores ícones, podemos até dizer assim, com respeito ao uso da tecnologia, das mídias sociais, né? Ele tem um canal, gente, olha, não sei se você lembra do canal, mas é Minuto Profético, é uma propaganda especial. Você que não curtiu ainda o Minuto Profético, curte lá, um like ou se inscreve. Sou seguidor, muito né? material de conteúdo. A gente tá feliz porque ele não deu só um minuto pra gente, mas de uma hora profética, né, mano? Faz tempo ele tem dedicado aqui pra estar coordenando aqui a nossa lição da Escola Sabatina. Ele tem feito um lindo trabalho no YouTube e também dizem que nas horas vagas ele desenvolve um lindo ministério pastoral. Esse negócio de horas vagas aí, quase que minha cabeça rola aí. Mas tá bom, gente. Gente, sejam bem-vindos. Esse é o podcast No Contexto, que tem a intenção, gente, de poder contribuir para você, professor da Escola Sabatina, o professor aí que cuida dos jovens, para você que estuda lição e que talvez está meio perdido aí, mas venha curtir com a gente aqui, venha estudar com a gente, que eu tenho certeza que alguma coisa você vai aprender, tenho certeza. Bom, e também quero convidar você a nos perseguir lá no @ja.paulistaleste e também no YouTube /paulistaleste, onde você encontra... Não esquece de seguir o Minuto Profético, hein, gente? Ok. Muito material top lá, hein? No podcast Minuto Profético também, no Spotify, no Deezer e também você vai encontrar no YouTube Minuto Profético. Porque Ajuda ele a nunca foi chegar tão aí. fácil estudar profecias. Ajuda a chegar a 100 seguidores, pelo menos, lá no Minuto Profético. Eu Dá uma força. durmo pensando nessa frase que ele fala no final toda vez. Olha, você escuta, você assiste os vídeos, cara. Eu sou fã, cara. Rapaz. Mas aí, gente... Mas vamos começar então. Queria convidar você, pastor Caio César. Nós te agradecemos muito, Pai, por podermos, de uma maneira tão descontraída, tão alegre, poder extrair um pouco dos tesouros da Tua Palavra. Ilumina-nos, guie também as pessoas que nos acompanham e, acima de tudo, ó Pai, que o Teu Santo Espírito permaneça sempre latente em nosso coração. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, e para você que está nos ouvindo aí, pode então tirar um print da tela, compartilhar e escrever aí a hashtag No Contexto. Comente, dê sua sugestão e se você jovem aqui da região de São Paulo quiser participar na mesa com a gente aqui, procure o seu pastor e fale, eu quero participar no Contexto. E nós teremos o prazer de receber você jovem aqui para estudar junto a Palavra de Deus. A lição desse trimestre, uma lição assim muito interessante, falando sobre aliança, um assunto que envolve o nosso dia a dia, né? Fazemos parte dessa aliança e precisamos conhecer o Deus dessa aliança. Só que é um assunto que gera muitas contradições, né?
Dentre eles, o tema de hoje, da lição 4, é o Evangelho de Moisés. E eu quero ler um texto, o texto-chave está em Salmos 103. E eu vou ler especificamente os versos, o verso 7 até o verso 8, tá? E diz assim, Salmo 103, verso 7 em diante, diz assim: revelou seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondosos e compassivos para os que o temem, pois ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Nossos dias da terra são como o capim, como as flores do campo desabrochamos. O vento sopra, porém, e desaparecemos como se nunca tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade em eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos filhos. E o último verso 18, dos que guardam sua aliança, dos que obedecem os seus mandamentos. Vixe, olha, o Salmo 103, ele é um belo salmo, onde fala de amor, de paixão, de cuidado, e também fala de ira, né? Mas olhando aqui para a tirinha, gente, eu quero que vocês me ajudem aqui a entender esse pregador aqui. E na tirinha aqui nós temos 3 quadradinhos aqui, e na lição mostra aí o pregador, né? Posso chamar o pastor aqui, e ele falando sobre a aliança no Sinai. E ele não fala muito bem, né? Ele fala que é uma escravidão espiritual. E aí na outra tirinha ele já fala que na nova aliança, né? Diz aí que realmente acontece o amor, né? E aí nós temos uma mulher aqui que realmente pensa que não é obrigada a crer numa coisa dessa, né? Gente, existe realmente essa diferença? Existe a diferença entre a lei de Moisés e a lei de Cristo? Fabrício, com você, cara. Olha, O que você acha? eu acho que é um dos discursos mais difundidos hoje no mundo cristão evangélico, né? Essa dicotomia entre o antigo e o novo, o velho e o novo. E até o tema da lição é bem sugestivo, porque é uma quebra de paradigma, né? Porque já imaginar que Moisés pregava o evangelho, na visão de muitos, é quase que impossível, né? Até estranho imaginar isso, né? Porque sempre se vincula àquilo que Deus revelou no passado, através dos profetas, Moisés ou Davi, no caso aqui dos Salmos, como uma mensagem que estava presa a cumprimento de normas, geralmente vinculada a um Deus que é mau, um Deus que pede coisas que a gente não pode cumprir, injusto, né? Que impõe regras que estão totalmente acima da nossa capacidade e que não nos levam a felicidade nenhuma, né? Então... Mas Fabrício, quando você lê o Antigo Testamento, e nossos ouvintes aqui também tem essa percepção, né? De que ali Deus manda matar, Deus faz atrocidades. E aí quando chega no Novo Testamento, né, já Jesus aparece dizendo assim, né, se um inimigo bate num rosto, né, numa face, você vira outra. Mas aí, como conciliar isso? Como conciliar? Os evangélicos, nossos irmãos aí de fé, que dizem que existe uma diferença, nós adventistas, cremos que existe mesmo essa diferença de um Deus de amor, Deus tirano, maldoso, e agora no Novo Testamento um Deus de amor? Como entender isso, cara? É até interessante porque o texto que você leu não está no Novo, né? Então, Ele verdade. Se alguém não conhecesse a Bíblia e se apegasse somente ao Novo Testamento, se nós lêssemos esse texto todo aqui, sem a gente dizer aonde estava, muitos, quem sabe, afirmariam que ele não está no Velho Testamento. Verdade. De tão aparentemente estranho que é para muitos imaginar tais palavras ou afirmações sobre quem é Deus, o caráter de Deus, estando no Velho Testamento. Então a gente percebe que essa realidade de um Deus que era punitivo ou que muitas vezes permitia devolver na mesma moeda aquele que atingia, matava, adulterava e assim por diante, não é um Deus diferente do novo. A diferença do velho para o novo é que o novo, quando dizia assim, olha, tem que apedrejar, que tinha coragem e capacidade de dizer assim, ninguém apedreja, porque quem tem pecado atira a primeira pedra. Quem não tem? Por que ele tinha capacidade de dizer, eu não te condeno? Porque ele veio para ser condenado por nós. Essa é a grande diferença do velho para o novo.
Mas já no próprio Velho Testamento, a gente encontra um evangelho descrito por Deus através dos seus servos, especialmente aqui no caso de Moisés, que anunciava as virtudes de um Deus que ama, perdoa, que tem uma misericórdia que é gigantesca como o céu da terra, a distância e assim por diante. E Yuri, concorda com o pastorzão aqui? Com certeza, com certeza. O versículo 7 já diz, né, que Deus manifestou os seus caminhos por meio de Moisés, né? Então o evangelho de Moisés, a Bíblia diz que, o próprio Cristo diz, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho foi manifestado por meio de Moisés, ou seja, o próprio Cristo foi manifestado por meio de Moisés, né? Então, não existe essa diferença, né? Vamos dizer assim, na essência da mensagem entre um e outro. Mas ó, sabe quem pode nos responder? Quem pisou na antiga aliança e quem está na nova aliança, Caio. E aí, existe diferença ou não? Realmente, eu pisei muito nessa aliança. A gente pisa na lei de Deus, na aliança, né? A gente erra, a gente tropeça. É interessante aí porque é o seguinte, quando a gente fala a respeito da aliança aí, que isso daí aparece pelo menos 300 vezes no Antigo Testamento, a palavra berit lá, né? Aliança e tal. Paulo chega a dizer em Romanos 10 que o Deus da aliança ali é o próprio Jesus Cristo. A gente tem uma diferença, às vezes, em olhar o seguinte: no Antigo Testamento parece que Deus Pai, e no Novo Testamento parece que Jesus Cristo toma o controle da mão de Deus Pai e fala assim: daqui por diante agora eu vou ensinar você, Deus, a governar os homens. Você dirigiu duro demais até agora. Você dirigiu demais, você foi muito severo, então daqui por diante eu vou tomar o cetro do reino aqui e vou conduzir. E aí parece que vem um Jesus agora, hiper bonzinho, que pode tudo, a se bater no seu rosto, até citaram aqui da outra face e tal. Mas é o mesmo Deus, cara. É o mesmo Jesus. Desde lá do início. E o grande problema é que nessa quebra de aliança que nós vamos tendo com Deus a respeito de pisar na lei, aí pisar na aliança, aí Deus vai manifestando a sua glória. E a gente vai entrar depois aqui na lição falando da ira de Deus, porque a ira de Deus é algo extraordinário porque não é um negócio perpétuo, mas é momentâneo. E quando a gente fala a respeito disso com os irmãos e fala assim, olha, cara, a lei, a aliança é a mesma. Apenas alguns ritos, algumas práticas que foram mudadas e estabelecidas pelo próprio Cristo, como fala aí da circuncisão, do sacrifício, foi trocado pelo batismo, pela ceia e tal. Então, tem sim realmente esse problema aí que as pessoas pregam, igual o homem da tirinha aí, e a maioria das pessoas do cenário evangélico diz o seguinte: eu não sou obrigado mais a guardar a lei, não sou mais obrigado a nada. Parece que a morte de Cristo nos deu liberdade para viver no pecado. Vivemos no tempo da graça, né? Eu costumo, assim, tentar explicar esse diferente cenário, né? A gente precisa entender o seguinte: se é o mesmo Deus, então o que muda são as pessoas, né? Quando você vê o Antigo Testamento, você tem um povo que acaba de sair da escravidão. Várias gerações ali, escravas sem educação, vivendo uma cultura totalmente paganizada, pessoas ignorantes, né, sem um senso de habitação, né? Então Deus não teria como falar de forma carinhosa, né, com pessoas brutas. Então por isso que no Antigo Testamento ele é mais rígido, porque a pedagogia de Deus exigiu, para poder alcançar o conhecimento, a compreensão daquele grupo, uma forma mais rígida. É igual, eu não tenho 2 filhos, mas eu convivi com meu irmão, né? E meu irmão, assim, ele pode estar nos ouvindo aqui, mas ele vai saber o que eu vou dizer, né? Em casa, meu pai falava assim, ó, eu vou sair e não é para abrir a geladeira. Então, na minha cabeça, era uma lei, não abre a geladeira. Meu irmão falava assim, não, mas por quê? O que tem lá? E aí ele ia lá e abria a geladeira. E assim, meu pai quando dava uma lei, ele logo cumpria, né? Se você abrir a geladeira, vai apanhar. E meu irmão lá escondidinho, abria a geladeira e apanhava. Aí eu lembro uma vez que meu pai batendo no meu irmão, corrigindo, né? Falo batendo aqui, pode causar uma confusão. Mas enfim, tava corrigindo o meu irmão, né? De forma um pouquinho agressiva, né? E ele soltou uma frase, falou, moleque, você só aprende na base da pancada. Não que eu seja melhor que o meu irmão, mas eu entendia, se meu pai falou isso, opa, não vou fazer. Já meu irmão, ele precisava experimentar a punição ou a justiça do meu pai para poder aprender. Da mesma forma, quando eu olho no Antigo Testamento, era um grupo de pessoas
que não tinha uma visão desse Deus de amor, que tinha uma visão de deuses, esses deuses maus, que sempre estavam irados, que precisavam de sacrifício para ser apaziguados. Então Deus utiliza essa pedagogia, essa linguagem, para mostrar que ele também é amor. E já no Novo Testamento você já tem Roma, passamos pelo Império grego, né, da Grécia, os filósofos, a moral do ser humano já está um pouquinho mais avançada. Então, o diálogo, a conversa, né, é aí que surgem os filósofos, os psicólogos, né, que sabem lidar com o discurso, com a fala. Então, nós vemos no Novo Testamento o reflexo do tempo. Né? Então, só para resumir aí, para que você que esteja ouvindo aí entenda que é o mesmo Deus, mas os cenários são cenários diferentes. Vamos para o Compreenda, gente. Vamos falar sobre a importância das definições, né? Vamos aí na lição aí Compreenda. E eu queria jogar para vocês aqui. O pastor Fabrício, quando a gente leu aqui o Salmo 103, ele revela muita coisa, né? E dentre elas tem características que são mais reveladas no Novo Testamento. Então, o Fabrício, o que é mais revelado no Novo Testamento, mais escancarado, né? Que causa esse pensamento nosso essa dicotomia, né? No Antigo Testamento é ruim, mas no Novo é bom. Eu acho que a maior dificuldade nossa com respeito a compreender o Antigo e o Novo, primeiro, o grande desafio é a gente entender que é uma coisa só. Uhum. Um não existe sem o outro, ambos se complementam, ambos existem em função do outro. Jesus, ele usa o tempo todo o Velho Testamento, e em especial aquilo que está escrito no Velho Testamento, para tentar redefinir e aplicar, quando esteve aqui na Terra, para que as pessoas tivessem uma compreensão mais ampla do que era o amor de Deus. Uhum. Então não existe essa capacidade de dizer que ama alguém e ser rebelde contra ela. Amar uma pessoa e fazer de tudo para pisar nas orientações dela. Não tem sentido falar de graça e libertinagem, levar alguém a viver uma vida dissoluta, sem nenhum tipo de preocupação, em saber que vai plantar. Não, eu vou plantar o que eu quiser, mas no final das contas eu não vou colher. Não, Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Então essa ambiguidade que muitos tentam colocar... Apesar que quando você fala que Deus é amor e também justiça, mas o amor tem justiça. Não, mas, amor é mas justiça. Eles se complementam. Isso, se complementa. O próprio livro de Salmo diz que na cruz a justiça e o amor se beijaram, eles se complementaram, linda, né? Eles não trabalharam um para anular o outro. Porque Deus é amor, mas ele também é justiça. Imagine um pai, eu sou pai, né? Você acabou de dar a sua experiência como filho, como filho e também como pai. Seria estranho ver meu filho fazendo algo que vai estragar o seu futuro, a sua saúde, a sua integridade física ou emocional. Ele assistir um monte de porcaria, jogar jogos violentos e eu não fazer nada. Uhum. E eu não tentar conversar, e se a conversa não der certo, tentar criar algum tipo de mecanismo para que ele repense e volte atrás. Ou quem sabe até usar o último recurso, quem sabe discipliná-lo. Quem ama cuida, né, pastor? Então não tem como você desassociar as coisas, porque definir a Deus como um Deus somente de amor e anular a justiça dele é dizer que Deus não é um Deus bíblico, eterno, como é apresentado na Bíblia. Até bipolar, né? Bipolar. Vai ser um Deus bipolar. O que você diz aí, Caio? Não há uma descontinuidade daquilo que uma aliança fala em detrimento da outra, e a mesma coisa em relação ao Antigo e Novo Testamento. É uma linha só. E quando a gente olha para o Salmo 103, que é o nosso texto base aqui, né, para a gente estar entendendo aqui, fala exatamente algumas características da lei de Deus. O Salmo 103 fala, por exemplo, de perdão. Aqui a lição fala aqui, olha, no verso 4 fala que ele nos redime. O verso 4, no finalzinho, fala sobre a graça e a misericórdia. Fala que ele nos renova, nos dá uma nova oportunidade. Rapaz, você está falando, eu tô ouvindo o evangelho na minha cabeça. Mas é o evangelho. Você começa a falar do Salmo 103 aqui, salmo. É o evangelho. Se você colocar essas palavras, esse texto aqui do Salmo 103, numa das cartas paulinas, você vai falar assim, dentro do evangelho de Romanos ali, que eu chamo de evangelho, né? De Romanos, você vai falar assim, cara, é Paulo que escreveu isso. Só que não é. É alguém que viveu, entre aspas, nesse momento desse Deus tirano, que todos apresentam o Antigo Testamento, apresentam a Antiga Aliança. E aqui ele mostra, quando a gente tem uma experiência real com Deus, quando a gente experimenta de fato o amor desse Deus, há uma metamorfose, há uma mudança total da nossa compreensão de Deus. Eu imagino que talvez a gente lê a Bíblia
utilizando umas lentes aí, quando vai olhar o Antigo Testamento, lentes que mostram exatamente só o lado severo de Deus, mas não mostram, talvez, a severidade do pecado que fora cometido contra Deus. Então parece que a gente só olha a ação, a reação, não a ação. A gente olha o Antigo Testamento com base só nas reações e não nas ações do homem para contra Deus. Então por isso talvez a gente tenha esse problema de compreender. Mas cara, Salmo 103 aqui é um evangelho na essência. Na essência. E a lição ela conclui aqui, né, na finalzinho desta parte aqui do Compreenda, a aliança dos sinais vista pelos olhos do Salmo 103, exatamente destacando esses benefícios que o Caio aí citou, né, que ele perdoa, cura, não é apenas um evangelho, mas o único. Que não mudou eterno nada. É e isso aí. verdadeiro evangelho. É isso aí. Então não mudou nada, né? Quando a gente olha para o Salmo 103, a gente tá vendo Cristo aqui pregando o evangelho. Não aqui, né? tem descontinuidade, cara. É a mesma coisa do Gênesis ao Apocalipse, é uma coisa só, é graça. Quem sabe o único, É amor. não diria mudança, mas a ampliação da compreensão Sim. desse único evangelho é o fato de Jesus, diferente dele não ter vindo ainda, mas quando dentro da nossa realidade ele assume totalmente as consequências do nosso pecado, inclusive a morte eterna. Então, como dizer que um Deus desse é um Deus tirano, é um Deus mau, é um Deus que não... Aqui diz que ele é tardio, ele não se ressente para sempre. A ira de Deus, primeiro, ela é contra o pecado. É um Deus que se ira contra aquilo que é mal, porque ele é justo. Não é compatível com o caráter dele. É. Então é lindo poder saber, dentro da própria Bíblia, no contexto completo da Bíblia, inclusive no Velho Testamento, de que o Evangelho eterno, ele realmente é eterno, porque as consequências do que Deus fez para nos salvar, elas trazem consequências eternas, inclusive a vida eterna. Aqui diz que, você mencionou o Salmo, ele enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renove como a águia. Não é só mocidade mais alguns anos, é uma vida e vida eterna, por aquilo que ele foi capaz de fazer pra gente, pra nos salvar. Muito bem, gente. Para você que está nos ouvindo aí, curta, compartilhe e nos siga lá no @ja.paulistaleste, lá no Instagram e no YouTube, /paulista-leste. Muito bem, gente. Vamos aqui partir para a parte de comente, né? Comente. Aqui nós temos uma coisa interessante. Aqui o tema aqui é como falar de graça, de amor e envolver a ira, né? Então eu queria jogar para a roda aqui para a gente conversar. Como assim um Deus de amor pode ser um Deus irado? Como entender isso, Yuri? Interessante porque assim, quando fala de ira, na minha cabeça vem uma palavrinha chamada disciplina, né? Até correção. Ódio, ira. Na minha vem ódio. Se olhar para o contexto humano, sim, isso, mas para o isso. contexto divino já não vem ódio. Isso é importante salientar aqui, né? A nossa percepção É com base na gente. é com base na gente. Nós muitas vezes antropomorfizamos a Deus. Olha, eu consegui falar a palavra. Olha. Olha, Então, eu tô escrevendo aqui para pôr no meu dá um no meu Google aí, né? dicionário agora. Então, assim, vou só, desculpa cortar o Yuri aqui, mas você que está nos ouvindo, tome cuidado para não fazer esse mau exercício, né? Querer comparar, entender Deus pela visão humana, né? A partir da Exatamente. gente, né? Então a ira de Deus, ela é diferente. A forma que Deus utiliza a ira é diferente da forma que a gente utiliza. Muitas vezes um ser humano, se eu pisar no pé do Caio, a tendência natural qual que é? Vingança. Ah, quero acabar com o Yuri. Vingança, Agora, castigo. Castigo, ódio. Agora Deus é diferente. Então a ideia de ira aqui na palavra de Deus é graça, é misericórdia, é correção, é colocar no caminho novamente. Então, agora como positivar... Ô, Caião, você que é a nossa mente mais brilhante aqui. Caião, Isso é verdade. como positivar a ira de Deus? Como que é algo bom a ira? Eu todas as vezes que eu vejo essa linha aí que a Bíblia apresenta e a gente vê, né, a ira de Deus, eu vejo sempre com fins salvíficos. Sempre Deus age com a intenção de salvar. Diferentemente da gente, como o Yuri mesmo citou, às vezes a gente se ira na intenção de levar o mal, levar a dor, levar a vingança, o sangue. Cara, quando Deus se ira aqui, e é importante a gente salientar o que é essa ira, né? Deus está irando-se aí na visão salvífica. A Bíblia fala dos atributos de Deus. Onipresente, onisciente, né? E a gente fala... E o amor é um atributo de Deus, não muda. O amor é o eterno que Deus tem. Ele é o amor. 1 João 4,8 fala que ele é o amor. Então, se isso é algo de Deus,
Será que a ira faz parte do atributo de Deus? Atributo é aquilo que é imutável, aquilo que Deus é por essência. Mas a ira faz parte do atributo de Deus? É claro que não. É por isso que nos textos aí de Miqueias e vários outros textos aí a gente vê que a ira de Deus não dura para sempre. Ele muda. É um estado momentâneo ali, é algo em relação às consequências que aquilo pode vir a tornar. Então, é uma reação passageira, é uma ação momentânea de Deus, isso que a Bíblia chama de ira. E, Caio, uma coisa interessante, para ela se manifestar e depois se executar em forma de justiça, você percebe, desde o início da criação, você percebe depois toda a orientação que foi dada, Adão e Eva, mesmo depois de fazerem contrário àquilo que Deus havia orientado. Tipo assim, tô avisando. Deus mesmo assim, e lá desde o começo, não com ameaça, tanto que ele lança a sua ira não sobre Adão e Eva. Ele fala, vai sofrer, não sei o que, vai trabalhar, tal, malditas, mas não falou maldito para Adão e Eva, mas lançou a consequência do pecado sobre outra ser que lá João Batista vai anunciar que era Jesus. Você percebe isso também aí, quando o pecado, quase 600 anos até o dilúvio, cara, é muito tempo. O pecado aumentou, chegou ao limite, vamos dizer assim, da maldade, a tal ponto, tudo que o homem fazia era mal. Aí Deus, por quê? Ele faz justiça e exerce juízo. Porque ele não permite que o pecado passe do seu limite. Então, assim como o Salmo 103 apresenta a realidade, todas as bênçãos e benefícios que uma pessoa recebe por amar a Deus, a sua lei e guardar seus mandamentos, o contrário também é verdade. De Deus ninguém zomba, diz a Bíblia. Tudo que o homem plantar, ele vai semear. Só que a gente quer plantar, a gente quer ter liberdade para plantar, mas a gente não quer ser responsável na hora de colher. E quando vai colher, a gente culpa outra pessoa. Como fez Adão e Eva. Então não mudou muita coisa. Deus realmente, ele é tardio em irar-se. É o contrário. A sua misericórdia dura para sempre. Essa é grande. Esse é um atributo de Deus, a não é misericórdia. Eu pensando na ira, olha só, você disse bem aqui, pastor Fabrício, né, que quando chegou no tempo de Noé, a injustiça, a maldade chegou no seu limite. Agora só, olha só, se Deus não irasse, isso seria para nós uma conivência com o erro. Então é necessário que Deus seja irado. Porque se Deus é irado, então ele vai vingar, ele vai fazer justiça para os justos. Então a ira faz parte dos atributos dele, não permanente, como o Caio falou, mas é necessário que Deus se ire. É a mesma coisa, eu chego em casa, e aí de repente abro a porta de casa, minha esposa caída, ensanguentada, e eu levo um susto e olho mais para frente e vejo minha filha, né, a Manuzinha também caída, morta, e olho uma pessoa saindo correndo. Então, o que eu faço? Eu, como ser humano, a minha demonstração a minha ira pelo algo errado que aconteceu, a minha tendência é correr atrás desse rapaz, né? A minha ira será jogada sobre ele pelo erro que ele cometeu, entende? Então, se Deus não se irá, ele está dizendo para nós, tô nem aí para vocês. Por isso, viu, Adriano, que a nossa ira, ela nunca será justa. Porque ela sempre será acompanhada de descontrole, de raiva. Sentimento. Irai-vos, mas não pequeis. Isso, né? é a recomendação bíblica. Deus não. Tanto que Paulo diz assim, olha, faça o bem. E fica tranquilo, porque a justiça vem de Deus. Então Deus, ele se ira nunca contra o pecador. Ele sempre se ira contra aquilo que leva o ser humano a sofrer. Então Deus, ele consegue fazer essa distinção entre pecado e pecador. Coisa que a gente não tem capacidade de fazer. Por isso que a Bíblia diz que ele não nos trata segundo nossos pecados. É uma coisa curiosa, né? Deus consegue separar as coisas coisa que a gente de não fala. tal forma que ele, mesmo a gente pecando, mas se a gente se arrepender, se a gente buscar, se a gente se voltar para ele e amar a sua lei, a Bíblia diz que ele não vai retribuir a gente segundo a nossa maldade, iniquidade. Iniquidade é contra, é saber o que Deus quer e eu é o contrário. Rebeldia. É isso. Ou seja, a ira humana leva à morte, a ira de Deus leva à salvação. E é interessante que essa abordagem, ela está no Antigo Testamento. Sim, sim. Porque, veja só, quando o homem pecou, ele poderia ter manifestado a ira sobre o homem, mas ele faz perguntas. O que aconteceu? Quando a minha filha apronta, será que eu faço perguntas? Ou eu manifesto a minha ira, né? Então fica aqui um pensamento. Mas vamos seguir aqui para o Compare. É um momento que eu gosto muito, que é o momento que vocês leem o texto bíblico e nós vamos fazer a nossa rede semântica, uma atividade muito interessante. O texto aqui, então, que eu quero compartilhar com vocês aqui, pedir para o nosso jovem Yuri, pedir para você, brother, ler para nós Êxodo 18, verso 20.
20 ao 32. Se você puder aí dar uma resumida, né, um desafio. Miqueias fica com o nosso jovem Fabrício. Miqueias 7, 18 e 19. 18 e 19. E o Caio, Colossenses 1, 21 e 23. Yuri, ficou o texto maior para você aí, mas se você puder ler um texto aí. E qual é o exercício? O exercício é olhar aqui a frase abaixo, ira divina. Então, segundo o texto e segundo o contexto que nós estamos estudando aqui, você vai completar a rede semântica com uma palavrinha que pode vir antes, depois, durante a frase ira divina. Perfeito, vamos lá. Aqui na ideia do capítulo 18 de Êxodo, a gente vê primeiramente dividido em duas partes, né? Primeiramente o sogro de Moisés trazendo ali sua mulher e seus filhos, e depois nomeando ali pessoas para poder estar ajudando Moisés. Mas a ideia qual que é? Quando a gente vê aqui, por exemplo, o versículo 8, contou Moisés a seu sogro tudo que havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de quem? Amor de Israel. Então, Deus ele tá irado com Faraó, mas exatamente que já foi tocado aqui o assunto, né? Por justiça, por amor de Israel. Então, o povo de Deus, chegou um momento que Deus falou, olha, eu vou ter que levar praga ali pro Egito, porque o povo de Israel tá sofrendo, e não é justo, é o meu povo. É o meu povo. Então, Deus, ele tá ali, ele foi tardio em irar, mas ele teve que irar, e como já foi dito aqui também, a ira de Deus, ela não é eterna, ela é temporal, ela é momentânea ali com um propósito de salvação. Então Deus ele derrama ali as suas pragas, né? Tá dizendo aqui, citando a questão, Moisés falando o que aconteceu ali com o Faraó e tal, com o E Egito. qual seria a sua palavrinha aí pra gente completar o nosso quadro? Palavrinha que a ira de Deus ela é temporal. Ela não é eterna. Temporal. E você, Caião? Vamos lá, Colossenses capítulo 1, 21 a 23, né? Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo, ele é extraordinário aqui em falar a respeito de toda essa obra redentiva de Cristo. E se tem uma palavra aqui que eu colocaria aqui, ira divina, eu usaria até um contraste como graça redentiva. Como é uma palavra composta. Verdade. Aí, né? Ira divina, graça redentiva. Porque a ira não pode estar separada da graça. Com certeza. Porque ao mesmo tempo que Deus concede graça ao pecador, ele precisa conceder ira ao pecador. Ao pecado. A ação, exatamente. Ou o pecador que não se arrepende. Não se arrepende, né? E o propósito da ira também é a salvação, é a redenção. A redenção. Né? Fabrício, agora é contigo, o último mano. recurso, né? Em Miqueias 7, versículo 18, quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que texto extraordinário, né? Um texto fantástico. A palavra que vem na minha mente aqui, já está até no próprio texto, ira divina, para mim, tem total relacionamento com compaixão. Porque para Deus manifestar a sua ira, até o ato dele se irar, ele manifesta compaixão. Porque o pecado só leva ao ser humano desgraça, dor, sofrimento. E Deus, por ser um Deus de amor e de justiça, ele não permite que o pecado reine para sempre. Deus ele estabelece com a sua ira, fazendo justiça para cessar com o pecado. É claro que o interesse de Deus é que o pecador se separe do pecado, saia do pecado, rompa com o pecado. É óbvio que se ele não faz isso, ele será destruído com o pecado. Mas a intenção de Deus, segundo o texto, é tirar os nossos pecados, é apagar os nossos pecados, lançar, pisar
Por que Deus manifesta? Tá aqui o texto falando que ele tem ira contra o pecado. Não encontramos aqui, ela tem ira contra o pecador, ele quer matar o pecador, quer desobedecer, ele vai matar mesmo. Ele quer destruir o pecado, quer arrancar o pecado, quer perdoar o pecado. Ao contrário de ser um Deus irado, que não tem controle de nada e que quando a gente pisa na bola vai com todas as forças para poder eliminar a gente, ao contrário. Ele tem pena, ele tem compaixão. E agora, gente, na parte de compartilhe, já finalizando aí, concluindo, eu queria saber de vocês, né? E a tua palavra, cara? A minha? Não, É. então, eu vou dar minha contribuição agora, então, tá? No Compartilhe. no compartilha aqui, ó. Porque a plaquinha lá já colocou game over lá. Já o nosso tempo já está estourado, né? Estamos na graça, né? Na época da graça, na graça, né? Nova aliança. Até agora foi isso pelas obras, agora pela graça. Muito bem, vamos lá. Nós já falamos sobre só um evangelho, isso é verdade, né? Ok, já falamos nisso, mas eu queria saber de você rapidamente aí, que preconceito você teve do Antigo Testamento, do Deus do Antigo Testamento, que você não tem mais. E eu já vou falar aqui rapidinho. Eu lembro que era uma dificuldade pra mim saber que Deus mandou matar crianças. E eu falei, caramba, isso não entra na minha cabeça, não entra. E como os outros falam que é o mesmo Deus, né? Então, para você que está ouvindo aí, já ouviu uma história macabra, talvez, do Antigo Testamento, né? O que te falta é informação. Então, você precisa buscar informação. Então, resumindo rapidinho aqui na minha busca para entender isso, né? A gente precisa entender o contexto, o porquê Deus levou a falar para destruir aquele povo. E aquele povo era um povo que Deus já tinha dado mais de anos, séculos de misericórdia. E aquele povo era um povo pagão, um povo que sacrificava as crianças, um povo que cometia atrocidades. E a misericórdia de Deus chegou ao seu limite, né? Então, quando Deus, ele até usa essa expressão, né, quando ele manda matar crianças, né, é uma hipérbole para dizer o seguinte: não é para sobrar nada, porque chegou o dia de juízo para aquela nação. E quando eu entendi o contexto de que Deus já tinha dado a graça, e é interessante, amigo, se você está me ouvindo aqui, entenda. Primeiro Deus concede a graça para nós, o evangelho chega com a graça, mas ao mesmo tempo, quando chega a graça, a lei também ela vem junta, né? Então, aquele povo teve muitos anos de graça e não aceitou o Senhor. Chegou um momento que ele tinha que mostrar que ele era justo contra o pecado, né? E vocês, tiveram alguma história aí do Antigo Testamento que você ouvia e depois, procurando mais informação, você percebeu que realmente Deus é amor? Eu vou para um caminho diferente do seu, Adriano. Você falou a respeito de Deus permitindo a morte ali das crianças e depois você deu a explicação. Eu vou para o lado contrário. Deus, ele concede lá para Nínive, lá para o povo que envia Jonas. Tava tudo certinho, tudo no escrito que era para matar todo mundo, acabar com a raça dos ninivitas, não é? E de repente a oração do povo... E é o texto que o Fabrício leu aí de Miqueias, ele é rico em misericórdia, quem pode perdoar como Deus e tal. Ele vai e muda a situação e agora apresenta-se para aquela nação que, perante o próprio profeta, era uma nação que merecia a morte. Deus apresenta a graça. A gente percebe essas duas ênfases a todo tempo transitando no Antigo Testamento. Parece que um Deus que prioriza apenas a justiça e outrora um Deus que está sempre disposto a oferecer graça. Então, uma das formas de eu compreender um pouco, não ficar tão assim pilhadão com aquilo que Deus fez, matar criança, mandar matar isso, tal, era olhar e ver também o outro lado da moeda. Ver como essa graça é tão extensiva como a justiça. Essa graça é tão extraordinária ao ponto de, desde o menor até o maior ali em Nínive se arrependerem e Deus salvar toda uma nação. Então isso era uma das coisas que sempre assim me trouxe muito acalento e me trouxe sempre muita base para crer na justiça, soberania, mas acima de tudo na graça redentiva de Deus. Show. Eu gosto muito da história de Noé, né? Quando a gente lê a Bíblia, desde criança eu me lembro uma vez meu pai me deu uma fita cassete lá, a historinha de Noé e tal, aquela historinha. Não era DVD. Não tinha DVD na época. E aquilo me marcou, né? Aquilo me marcou, a historinha de Noé e tal. Mas eu ficava imaginando, poxa, Deus destruiu todo aquele povo que não entrou na arca e na verdade a grande maioria não ficou de fora e tal, e o povo destruído. Mas hoje eu olho para aquela... Ali inclusive existe um pacto também que Deus faz, a palavra aliança já aparece ali também no capítulo 9 e tal. Deus faz de Gênesis, Deus fazendo um pacto com o povo. Mas hoje, olhando, eu vejo para a história de Noé, e eu olho para os nossos dias também hoje, se Deus não houvesse destruído aquele povo naquele tempo,
o que seria daquela geração? Mesma coisa eu olho para hoje. Se Jesus não voltar, porque ele disse que os nossos dias é semelhante àqueles dias também. Se Cristo não voltar em nossa geração, o que será do meu neto, do meu bisneto? Nossa, a O que humanidade será talvez da minha filha? vai se destruir, né? Não é verdade? Auto-se-destruir. Então, às vezes a gente olha para a Bíblia, para o Antigo Testamento e tal. Poxa, como que Deus fez aquilo? Olhando para nossa vida até mesmo hoje, a gente vê que aquilo foi um ato de misericórdia. Amém. Verdade. E aí, Leão? Eu acho. Tem alguns conceitos na Bíblia, né? No livro de Isaías diz que Deus é aquele que cria o bem e faz o mal, né? Já vi esse texto. Foi meu primeiro estudo lá quando eu fiz teologia, foi a primeira monografia que eu fiz, eu fui pesquisar. Isaías 57, acho que é, não sei. Isso aí diz que Deus é apresentado aparentemente como aquele também que é originador do mal, né? Uhum. E é o mesmo verbo utilizado para o verbo que Deus usa no início da criação, criar do nada e tal. E, pô, Deus, então Deus é o yin yang lá, né? Tem um pouquinho de bom, um pouquinho de Isso. mal. E bate com a descrição que muitos fazem dele, né? Um Deus é de amor, tudo bem, com que ele acha que deve ser amor, mas também é mal, né? Uhum. E é interessante, né? Porque esse preconceito foi tirado porque o mal, ele vem como resultado da desobediência do ser humano. Ele manda Ciro para destruir, né? No caso, seu próprio povo, que estava rebelde, desobediente, Uhum. para castigá-los, inclusive, torná-los cativos, né? Como resultado da desobediência do povo, do afastamento do povo. Mencionou as É como crianças. que Deus fala assim, tá bom, vocês querem viver como vocês querem? É aquele mesmo esquema das serpentes, né? Lembra? Eu ficava assim, quando eu conhecia a Bíblia e tal, desobedeceram, mandou serpente pro povo e tal. As serpentes sempre estiveram lá. Uhum. Elas nunca deixaram de estar lá. Na realidade, eles não foram mortos em massa pelas serpentes do deserto, seja pelo sol, pela falta de água, porque Deus estava com eles. Sempre cuidando, né? Então, realmente, a lei de Deus, ela protege, ela guarda, ela não garante a bênção de Deus. Ela evidencia a presença de Deus na minha vida, pelo fato de eu fazer o que Ele quer, por amor a Ele, sem querer nada em troca. Mas Deus, Ele protege, mas Ele não protege quem não quer. Você sabe, Fabricião, só pegando esse gancho aí que você falou a respeito da... Deus permite, que nem você falou, as serpentes sempre estiveram lá. Simplesmente aconteceu. É como se Deus estivesse colocando a mão e tirasse a mão. E eu fiz uma brincadeirinha com a minha filha um tempo atrás aí na praia, exatamente dessa forma. Tava um sol lascado, cara, um calor terrível. E pai, né, cara, vai com filha pra praia, a mãe não tava, esqueci de levar protetor, todo aquele monte de coisa, já viu, né, cara? Pra quem não sabia, o esporte preferido do Caio é surf. Só pra quem não sabia. É o homem da praia. É o garoto de Ipanema. Não, praia é meu. Praia é só praia, né? É por isso que no céu vai ter mar, cara. Olha aí. E aí, cara, um sol detonando ali minha filha e tal. E aí eu peguei e falei, filha, vem aqui debaixo desse guarda-sol aqui. E tinha um guarda-solzinho. E ela ficou ali comigo e falou, nossa, papai, o sol foi embora. Eu falei, não, o sol não foi embora. O sol continua brilhando e estourando lá fora. O problema é que nós agora estamos protegidos pelo guarda-sol. Cara, quando a gente olha isso daí, é uma analogia muito simples, muito boba até. Mas é a verdade. O mal tá 100% rodeando a gente aí. Deus, ele simplesmente pega e fala assim, eu vou tirar a mão só um pouquinho, só para você sentir como que funcionaria se a minha graça, a minha misericórdia não estivesse em plena atividade. E Deus simplesmente tira a mão e vem, acontece toda essa desgraceira aí. Por um pequeno instante, né? É o mesmo Exatamente. esquema de Apocalipse 7, né? Exatamente, Que fala assim, cara. os ventos, se Deus não segura, esse mundo já tinha estourado. Alguém até mencionou o que seria dos meus netos, meus filhos e tal. A realidade, o mundo permanece de pé porque Deus é amor. Exato. Porque Deus protege. E é por causa dos seus filhos. Então, realmente o evangelho é um só. Não mudou. Deus não é um Deus no antigo, um Deus no novo. É o mesmo. O evangelho permaneceu eterno do começo até o final. É a graça todo o tempo, né, Tanto cara? que a ordem de Deus no final é pregar o evangelho eterno. E o evangelho eterno consiste em um Deus que tem poder para fazer tudo o que tiver ao alcance dele, ele é limitado para salvar. Então, pra gente E não para destruir. finalizar aqui, nosso tempo já acabou. Queria terminar dizendo para você, amigos que nos ouvem, para que quando você olhar para o Antigo Testamento, principalmente os mandamentos de Deus, entenda que os não lá são muros de proteções, né? São um cercadinho que Deus faz na tua vida para te proteger desse sol injusto, né? Então que você tente olhar de forma positiva os mandamentos de Deus. Então vamos terminar com uma oração. Quero pedir para o pastor Fabrício. Ore para nós, amigão. Ok, vamos orar.
Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos porque tua justiça é perfeita. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não permanece irado para sempre. Obrigado porque a tua aliança permanece para sempre. Amém. Obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado por nos amar de tal forma que quando sempre que for necessário, manifestará a tua ira, sempre sobre o pecado. E nós te agradecemos porque Jesus veio e recebeu toda a ira de Deus no nosso lugar, para pagar os nossos pecados. E pela fé, nós aceitamos esse substituto, o que o Senhor fez por nós, e por amor a Ti, queremos amar a Tua lei, não para sermos salvos, não para ter nada em troca, porque tudo que nós precisamos, Tua misericórdia, Tua bondade, Teu cuidado, o alimento, o sustento, a saúde, a vida eterna, o Senhor já nos deu de graça. Nos dê uma semana abençoada, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Obrigado, pastor Fabrício. Valeu, Yuri e Caião. Adriano. Valeu. Deus te abençoe. Para você que ficou até agora conosco, muito obrigado pela sua companhia e não esquece de compartilhar e nos vemos aí ou nos ouvimos na próxima semana. Valeu, gente!